Ônibus voltam a circular depois de 8 horas de paralisação. Falta de consideração, né? Todo mundo é retido aqui. Quase 100% dos ônibus deixaram de rodar hoje em protesto na capital. Corpos das vítimas do desabamento de prédio em São Paulo são sepultados no Maranhão. Jovens com idade entre 20 e 25 anos que partiram de Imperatriz com um único objetivo: a realização de um sonho. Sim, Maria, só a dor do lucro. Mas melhor porque os amigos me conformam. Duas praias de São Luís estão impróprias para o banho. Empresários maranhenses participam de debate sobre a nova lei dos portos. E ainda sexta-feira tem música na edição de hoje. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite. Boa noite para você de casa. E a edição de hoje começa com a perseguição policial a uma quadrilha no bairro do Renascença. 5 homens que praticavam assaltos na região do Jaracati e Renascença foram caçados pela polícia. Nossa equipe acompanhou o momento em que 2 dos acusados foram presos. Para tentar se esconder, eles entraram no mangue e a polícia foi atrás. Ao todo, 7 carros da polícia e mais um helicóptero do GTA foram usados na ação. Desculpa. Mais um helicóptero do GTA foi utilizado nesta ação e houve troca de tiros. E hoje foi dia de protesto. Centenas de ônibus ficaram parados em pleno centro de São Luís. Muita gente seguiu a pé até o destino. Depois de 8 horas parados, os ônibus voltaram a circular na capital. Apenas 40% da frota acabou rodando em São Luís. Segundo o sindicato, mesmo com a determinação da Justiça, que 90% dos coletivos deveriam rodar hoje. Os ônibus que fazem o sistema de integração de São Luís voltaram a circular ao meio-dia. Isso porque foi mais ou menos nesse horário que o Sindicato dos Trabalhadores recebeu a notificação da Justiça do Trabalho para manter a circulação de quase 100% da frota. Uma fila de veículos se formou no centro da capital, em protesto, uma paralisação que atende uma demanda nacional promovida pelas centrais sindicais. Muita gente teve que seguir o destino a pé. Falta de consideração, né? Todo mundo é retido aqui. Mas vai melhorar, vai normalizar. Por volta das 3 da tarde, sindicalistas de diversas categorias do Maranhão seguiram em caminhada da Praça Deodoro até a sede do governo do estado. A intenção era entregar para algum representante do governo a pauta de reivindicações. Essa é a segunda mobilização realizada pela categoria. A primeira foi no dia 11 de julho e até agora eles aguardam uma resposta. A falta de segurança é a principal reclamação. Mostrando os pontos e nossas reivindicações e tentando aí que a governadora, o secretário, enfim, possa nos chamar para que a gente possa dar essa resposta à sociedade e aos trabalhadores no setor de transporte. E teve o lado positivo do protesto, pelo menos para o transporte alternativo. Teve gente que aproveitou o momento para lucrar e a reclamação era exatamente essa. Para quem precisou do serviço, custou caro. Paradas lotadas e passageiros impacientes e irritados. Nesta sexta-feira, muita gente chegou tarde ao trabalho por conta da paralisação dos rodoviários em São Luís. Quanto tempo a senhora está aqui na parada de ônibus esperando? Estou bem uns 40 minutos já. 40 minutos? É, esperando o ônibus para ir para o Renascença. O que a senhora acha dessa paralisação? Sabe que eu acho isso aí dessa paralisação? Sabe assim, porque todo o tempo eles param e não resolve nada. No centro e na beira-mar, os ônibus estavam enfileirados. Os motoristas paralisavam as atividades e deixavam os passageiros no meio do caminho. Dificuldade para uns, alegria de outros. Próximo às paradas de ônibus, motoristas dos carrinhos e mototaxistas aproveitavam para lucrar. Estou sim, porque está tendo greve de ônibus e para facilitar para os passageiros que estão sem ônibus. Já fez quantas corridas hoje? 2. Para faturar? Tá sim. Está aproveitando para ganhar um dinheirinho hoje com a greve? É o jeito, senhora. É o jeito. Mas a população denuncia que quem estava oferecendo o serviço de transporte alternativo estava se aproveitando para explorar os passageiros. O pessoal está aproveitando muito a ocasião, né? Estão cobrando quanto? 5, 20, 15 reais, varia muito.
Idosa é presa com grande quantidade de crack e dinheiro. Identificada apenas como Francisca, a idosa foi presa por policiais do Serviço de Inteligência. A prisão aconteceu na Vila Quiola, município de São José de Ribamar. Em poder da suspeita foram apreendidos 57 petecas de crack, mais 300 gramas de pedra de crack, além da importância de R$ 3.400. E foram sepultados hoje os maranhenses mortos no desabamento de uma obra em São Paulo. Eles foram encaminhados para Caxias, Grajaú e Barra do Corda. No velório das vítimas, em Imperatriz, revolta e tristeza dos familiares. Os corpos dos 8 maranhenses mortos no desabamento da zona leste de São Paulo chegaram de avião à cidade de Imperatriz no final da tarde desta quinta-feira. As vítimas foram identificadas como Clodomir Viana de Freitas, de 28 anos, Marcelo de Souza Rodrigues, de 22, Leidiano Teixeira Barbosa, de 19, Ocirlan Costa Silva, de 19 anos, Antônio Carlos Carneiro Muniz, de 36, e Raimundo Oliveira da Silva, de 29 anos, que foi levado para Itaguatins, no interior do Tocantins. Também estão entre as vítimas Raimundo Barbosa de Souza, de 38 anos, e Felipe Pereira dos Santos, de apenas 20 anos de idade. Os familiares não se conformavam com as mortes. Ave Maria, só a dor do luto. Mas melhor porque os amigos me conformam. As amigas me conformam. Deus me conforma. Eu estou vencendo a batalha. Eu vou vencer porque Deus é um pai. Na casa do marceneiro Raimundo Barbosa Souza, parentes não conseguiam controlar a emoção e eram amparados ao desmaiar. Para o pai da vítima, difícil é encontrar palavras para falar sobre o que aconteceu com o filho. Meu amigo, isso é um momento que eu não desejo para ninguém. O que eu quero é que nenhum pai de família esteja passando o que eu estou passando hoje. Com a tristeza da gente ver um filho da gente sair para trabalhar e receber ele num caixão. Não é fácil. Jovens com idade entre 20 e 25 anos que partiram de Imperatriz com um único objetivo: a realização de um sonho, trabalhar e melhorar de vida. O que as famílias não imaginavam era que esse sonho, mais tarde, seria substituído pela dor da perda. Tem que falar mesmo, tem que falar para esse cara, tomar vergonha na cara. É uma vida, é meu filho. Ele não vai ficar barato. Quando eu enterrar meu filho, eu vou procurar meu direito. Ele não vai ter mais que executar serviço de obra para matar muita gente, que igual ele matou agora. No bairro do Anjo da Guarda, mais um crime que chocou os moradores. Uma mulher foi estuprada na frente dos filhos. O criminoso já responde por outros 2 estupros e é usuário de drogas. O crime aconteceu no bairro Anjo da Guarda, na periferia de São Luís. Segundo informações da vítima, o homem, identificado apenas como Josivan, entrou na casa dela durante a madrugada e a estuprou na frente dos 2 filhos, de 2 e 7 anos, usando uma tesoura para intimidar a dona de casa. Quando deu 1h30 da manhã, eu escutei os cachorros latindo, né? Mas também eu nem me importei. Aí eu liguei a televisão e fiquei assistindo. Aí eu peguei no sono. Aí quando eu me espanto, ele em cima de mim com a tesoura. Ele disse: cara, cala tua boca, não fala nada, se tu falar uma coisa eu vou te matar. A mulher, que mora sozinha com as 2 crianças, conta que está com medo. Durante o estupro, Josivan ameaçou a vítima e o filho mais velho de morte. Ele disse: manda tu ficar na boca, que assim eu vou matar teu filho, o Paulo Roberto, né? Não mata meus filhos, pelo amor de Deus. Eu não vou matar o de 2 anos, vou matar o Paulo Roberto, porque o Paulo Roberto sabe de tudo. E você também, vou matar ele e você, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu tenho 2 filhos a me criar, até pelo amor de Deus. Eu moro sozinha aqui. O caso revoltou a polícia. É um dos crimes mais vil, vamos supor, abjeto, baixo. Né? Inclusive, os autores desse crime, eles não ficam na penitenciária, eles estão sendo separados, porque os próprios presos, que são homicidas, traficantes, assaltantes, entendeu? Se sentem constrangidos, se sentem com raiva, são estimulados até a matar. Ainda de acordo com o delegado responsável pela ocorrência, o agressor é usuário de drogas e já teria estuprado outras 2 mulheres idosas. Josivan pode responder pelos crimes de estupro e corrupção de menores.
e ser condenado a até 10 anos de reclusão. O crime de estupro, não de vulnerável, mas de uma pessoa de maior, ela tem 32 anos, a vítima, né? E corrupção de menor. Porque os filhos assistiram tudo, né? Principalmente o de 7 anos que já tem um discernimento, o outro menor não. Você vai ver no próximo bloco, o município de Paço do Lumiar volta a ser destaque por fraude em processo de licitação de R$300 mil na compra de ambulâncias e ainda... A Associação dos Magistrados realiza ato público de apoio ao movimento, direta já nos tribunais. O movimento quer apoio para a aprovação da PEC 187. E ainda, praias da capital estão impróprias para banho. A recomendação é que os banhistas evitem alguns pontos. Os detalhes daqui a pouco. Maranhão acontece de volta e agora com as notícias do cenário político do estado. O Ministério Público do Estado está denunciando uma fraude de processo de licitação no valor de R$300 mil na compra de ambulâncias em Paço do Lumiar, na gestão da ex-prefeita Bia Venâncio. A denúncia de improbidade administrativa foi ajuizada contra a ex-secretária de Saúde da cidade, Mauriane Moura, e a ex-pregoeira Bianca Braga. O Ministério Público alega que houve montagem na licitação. No mesmo dia em que aconteceu o pregão, a empresa Taguatu, vencedora do processo, já estava assinando o contrato e demais documentos. A Prefeitura de Paço do Lumiar só foi publicar o resultado 6 meses após a assinatura do contrato e também não foi apresentado o pagamento à empresa Taguatu que comprove o fornecimento das ambulâncias. No Judiciário, uma discussão sobre a PEC 187, que corre na Câmara Federal, e a PEC número 15, que corre no Senado. A alteração fala da eleição direta dos presidentes dos tribunais. Defensores argumentam que a medida garante a participação direta dos juízes de primeiro grau nas eleições. No encerramento da semana de valorização do magistrado, além de homenagens a juízes e juízas maranhenses, esteve em evidência a discussão sobre a PEC 187, que institui eleição direta para presidente de tribunais de justiça do país. O projeto de emenda constitucional é de autoria do deputado do Mato Grosso, Wellington Fagundes, e está pronto para votação na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Federal. O relator é o deputado maranhense Lorival Mendes, que este ano foi autor da PEC 37, que limitava o poder de investigação criminal a polícias federais e civis, mas que após um longo debate nacional acabou sendo rejeitado. Eu acredito que, com certeza, o debate deve haver, é importante, mas o mais importante é que o resultado final seja para atender, para melhorar a qualidade do Poder Judiciário. Hoje, a escolha dos presidentes dos tribunais de justiça do país é feita exclusivamente por membros da Corte. E somente os desembargadores mais antigos podem ser eleitos e não têm direito à reeleição. Neste modelo, apenas 15% dos magistrados do Brasil estão participando diretamente na eleição dos presidentes. O presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão disse durante o evento que a possibilidade de participação de todos na escolha do presidente do tribunal é a maior prova de valorização dos magistrados. E nada mais oportuno do que encerrar a semana da valorização justamente com a realização deste ato de apoio à PEC 187 e à PEC 15, que na verdade propõe ou visa estabelecer eleições diretas para os órgãos eletivos do Tribunal de Justiça. A PEC 187 dá nova redação ao inciso 1 do artigo 96 da Constituição Federal, mas exclui da votação direta os tribunais superiores de justiça. Na Câmara Federal, a não cassação do deputado federal Natan Donadon, de Roraima, teve uma repercussão negativa. O deputado federal maranhense Simplício Araújo e a Mauri Teixeira, da Bahia, entraram com pedido solicitando nova votação no processo de cassação. Natan está preso há 2 meses, acusado de formação de quadrilha e desvio de R$8 milhões da Assembleia de Rondônia. Simplício Araújo defende que o réu não poderia ter votado no processo, tendo como base o regimento da Câmara Federal. 2 praias do litoral maranhense estão impróprias para banho. A recomendação é que os banhistas evitem 2 pontos: parte das praias de São Marcos e Calhau.
O laudo divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente do monitoramento realizado entre os dias 24 de junho e 5 de agosto. De acordo com o relatório de balneabilidade, os pontos Foz do Rio Calhau, Foz do Rio Pimenta, Foz do Rio Claro, Foz do Rio Jaguarema e Foz do Rio Olho de Porco continuam interditados. O monitoramento obedece aos padrões nacionais. E veja no próximo bloco, São Luís vive novo dia de protestos. E ainda, a Federação das Indústrias do Maranhão discute a nova lei dos portos. É o que você vai ver em instantes aqui no Maranhão Acontece. Médicos da Unimed voltam a atender usuários em São Luís. Todos os médicos da Cooperativa de Médicos Unimed de São Luís decidiram, em Assembleia Geral, realizada na noite de ontem, retomar o atendimento aqui na capital. A decisão dos médicos cooperados, segundo a diretoria da cooperativa, foi unânime. A intenção da cooperativa é regularizar o atendimento dos usuários, que somam mais de 60 mil em todo o estado. A situação é dessa. Essa situação da Unimed, ela acaba também chamando a atenção para os outros planos de saúde aqui no Maranhão, que a gente sabe que são situações complicadas. E muitos dos clientes da Unimed aguardam pelo novo hospital que tão anunciado para que sejam solucionados esses problemas. E a informação é que vai começar a funcionar amanhã, a gente vai esperar então. E a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão realizou hoje um encontro com empresários para discutir a nova lei dos portos. A nova legislação garante, inclusive, a concessão de terminais para iniciativa privada. Portos modernos e que melhorem a competitividade brasileira. Esta é a realidade buscada pelo governo federal com a nova legislação portuária. A novidade é a possibilidade de concessão e arrendamento à iniciativa privada dos 35 portos do país. Nesta sexta-feira, a nova lei dos portos e o impacto na logística maranhense foram discutidos por empresários do estado e representantes do setor. O vice-presidente da FIEMA disse que o Maranhão não pode passar em branco na busca pela eficiência. O canal é aberto não apenas para o empresariado maranhense, como o empresariado nacional e o empresariado também externo. Então, todos nós temos que nos tornar a palavra que hoje está em voga no mundo: competitivo. Cerca de 10 bilhões de dólares circulam anualmente pelos portos maranhenses, tanto em produtos importados quanto produtos exportados. Este montante representa 1/5 do produto interno bruto do estado. E com o novo cenário que se desenha, o Porto do Itaqui pode se tornar mais competitivo, e isso significa desenvolvimento econômico para o estado. Para se ter uma ideia, em 2012, o Porto de Itaqui movimentou cerca de 15 milhões de toneladas. Até o fim de 2013, a expectativa é que esta movimentação chegue a 16 milhões e meio de toneladas. Como a Lei dos Portos foi sancionada em junho, até agora o Porto do Itaqui ainda não foi comunicado sobre interessados na concessão. As concessões, elas são concedidas pelo governo federal. A CEP faz a análise de todos os pedidos por parte das empresas privadas, né? E a partir da análise desses pedidos é feita a concessão. No caso do Maranhão, ainda não foi, pelo menos a IMAP não recebeu nenhum comunicado ainda de concessões para o estado do Maranhão. Durante a palestra, o consultor de projetos João Emílio Freire falou que os portos brasileiros precisam superar a ineficiência e a baixa qualidade na infraestrutura. Não existem, a parte do governo, dados estatísticos sobre o que está ocorrendo. Nós não sabemos quantas estações foram licenciadas, nós não sabemos quantas instalações de apoio estão licenciadas, nós não sabemos quantos terminais estão licenciados. Este é o retrato dos portos no Brasil. 35 portos públicos, onde 18 são administrados pela Companhia Docas, 16 administrados por estados ou municípios e apenas um é administrado pela iniciativa privada. Para este engenheiro naval, o Itaqui precisa modificar o perfil dos produtos transportados e alcançar diversificação. E isto representa uma excelente oportunidade de negócios para o empresariado. Basicamente, 90% da carga que passa por aqui é minério de ferro, da Valhu e o Doce. O que é necessário é que o resto do porto, né, as outras cargas também tenham o mesmo acolhimento. Você precisa favorecer a saída por aqui de produtos da agropecuária, né, soja até as carnes, né, as cargas frigorificadas, as frutas. Isso tudo precisa começar a sair por aqui também.
E esse assunto foi tema de entrevista ontem aqui no Jornal Maranhão Acontece, exatamente com o engenheiro naval Nelson Carlini, que ele falou a respeito da modificação, não só nos portos, mas também em toda a logística, que vai também aí ter um incremento nas rodovias e em outros setores, que deve ajudar então no crescimento do Maranhão como um todo. É o que a gente espera, que esse crescimento seja não só aqui para o Maranhão, mas para todo o Brasil, já que este setor há anos não recebia grandes investimentos por parte do governo federal, um setor quase esquecido. Verdade. E na tarde de hoje, centrais sindicais e órgãos de classe realizaram em todo o país um ato público e paralisação geral. Em São Luís, a concentração começou às 3 horas na Praça Deodoro. A concentração do Dia da Paralisação Nacional em São Luís reuniu cerca de 100 trabalhadores e representantes das centrais sindicais e da Força Sindical do Maranhão. Esta é a segunda paralisação nacional e, segundo Frazão Oliveira, o governo ainda não fez nenhuma manifestação favorável às reivindicações dos trabalhadores. As centrais sindicais avaliam exatamente o contrário. Não houve, de fato, nenhuma melhoria nas reivindicações que nós fizemos na manifestação do dia 11. Então voltamos à rua de novo para cobrar aquilo que já vínhamos cobrando no dia 11. Entre as reivindicações, o combate à lei da terceirização, o fim do fator previdenciário e a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. O Sindicato dos Professores do Estado também participou da paralisação. Eles exigem que o governo estadual cumpra o acordo com a classe. Primeiro, a necessidade da aprovação do Plano Nacional de Educação. O último plano teve vigência de 2010 e é preciso vontade política, e os trabalhadores entendem isso, que é necessária a aprovação urgente pelo Congresso Nacional do Plano Nacional de Educação. E sinaliza a possibilidade de greve. Greve é um caminho a ser construído. Os trabalhadores vão continuar mobilizados, vão continuar construindo sua agenda política, a sua agenda nas ruas, para garantir que de fato se concretize o que foi negociado com o governo. Os sindicalistas e trabalhadores seguiram pelas ruas de São Luís em direção ao Palácio dos Leões, mas foram barrados pela polícia. E veja depois no próximo bloco, hoje é sexta-feira e tem Paula Veloso com boas dicas de entretenimento. E ainda, o movimento Hip Hop realiza a terceira edição do Encontro de Grafite com produções em painéis. Nós voltamos em instantes. Já estamos de volta com a história de um dos maiores empresários do país, que virou o livro da autora Joyce Cavalcante, lançado aqui na capital. A obra fala da vida do presidente do grupo de hotéis Luzeiros. É uma lição de empreendedorismo de um brasileiro que deixou o país, mas voltou para concluir um sonho e criar aí uma das maiores redes hoteleiras. O empresário recebe os abraços e o carinho dos amigos, que ele conquistou ao longo da vida e da carreira profissional. Amigos que ajudaram a construir uma vida marcada por fascínio e cumplicidade, que hoje conquista a admiração de todos. O pai foi para ele uma pessoa, marcou a vida dele, porque foi uma pessoa praticamente um pai para ele, um amigão. E essa amizade, o que é bonito, e ele não se esquece dessa amizade, e sempre que ele está aqui, ele procura estar sempre da gente, tudo. Então eu quero bem ao Zé Hugo, assim como se fosse um irmão mais velho. Um homem com 80 anos, que ainda tem a visão de ter mais 10 hotéis, ele merece não só ser homenageado, como ser seguido todos os dias. Um visionário que iniciou a vida como atacadista de alimentos no interior do Ceará, construiu um legado em Portugal e hoje é um dos grandes nomes do setor hoteleiro do Brasil. Aquilo que fiz foi a realidade, né? É a luta pela vida. Quem fizer assim, naturalmente que vai para frente e faz aquilo que quer, né? Eu faço aquilo que quero. Maior do que seu patrimônio e o seu sucesso nos negócios é a sua vontade de transformar pessoas, cidades e países. Com tanta memória, nada mais natural que a história deste personagem se transformasse em livro. A escritora Joyce Cavalcante levou 8 meses para produzir a biografia, que é marcada por grandes acontecimentos que fazem deste empresário um homem de destaque na sociedade. Ele é apaixonado pelo Maranhão. E a história, as melhores e maiores aventuras dele foram aqui. Agora você está convidado a descobrir no livro.
Aos 80 anos e com muitos sonhos realizados, seu José Hugo só pensa em alcançar novas conquistas. Viver pelo menos até os 100 anos, que a vida é bela. É o que todo mundo quer. E já que falamos em livro, lançamento de biografia, agora é hora das dicas de entretenimento de Paula Veloso, aqui no Maranhão Acontece. Boa noite, Paula. Boa noite, Hugo. Boa noite, Daniela. Boa noite você que está em casa, que está assistindo, está acompanhando as notícias aí no Maranhão Acontece. Vamos falar de fim de semana. Eu trago algumas dicas culturais para vocês. Eu vou começar falando de teatro, já que a gente estava falando inclusive de livro, né? A gente tem uma peça sensacional chegando. Neste sábado e domingo, o palco do Teatro Arthur Azevedo recebe o ator Emílio Orciolo Neto no espetáculo Também Queria Te Dizer, Cartas Masculinas. A peça é um monólogo que apresenta a compilação de cartas extraídas do livro Tudo que Eu Queria Te Dizer, da escritora gaúcha Marta Medeiros, que teve mais de 100 mil cópias vendidas. Os livros e os textos de Marta Medeiros são sensacionais, inclusive eu recomendo, né? E essa adaptação está fazendo tanto sucesso que, a princípio, estava prevista para ficar em cartaz apenas 2 meses no Rio de Janeiro, mas acabou ficando 5 meses e agora está em turnê por todo o país. Emílio Orciolo Neto dá vida a 6 personagens nesse espetáculo. 6 homens fazendo depoimentos e confissões que não puderam ser feitas em viva voz. São pedidos de perdão, desejos de vingança, revelações bombásticas e surpreendentes, às vezes trágicas, às vezes hilariantes, mas sempre narradas com a sensibilidade característica da autora. Um monólogo que mergulha aí nas possibilidades de atuação e, segundo a crítica, Emílio Orciolo Neto dá conta do recado. Um programa imperdível. Neste sábado e domingo, com sessões às 21 horas no sábado e às 19 horas no domingo no Teatro Arthur Azevedo. Já no cinema, a minha dica é o filme Cine Hollywood, mais um sucesso do cinema nacional, estreando nas telonas de todo o país. A comédia é ambientada no interior do Ceará, na década de 1970, e conta a história de Francis Gleidson, o proprietário do Cine Hollywood, que precisa entrar em ação e usar todas as artimanhas possíveis para manter os clientes, uma vez que a popularização da TV afastou todas as pessoas do cinema. Com muita criatividade, humor, artes marciais e um vocabulário com o autêntico cearês, a história do Cine Hollywood promete agradar em especial as plateias do norte e nordeste do país. Porém, para facilitar a compreensão por parte do público não cearense, o filme tem legendas em português, com direção de Halder Gomes e trazendo no elenco Edmilson Filho, que interpreta o protagonista Francis Gleidson, Miriam Freeland, Roberto Bontempo e ainda os cantores Falcão e Márcio Greik. O filme já é sucesso de bilheteria porque teve uma estreia exclusiva no Ceará com mais de 23 mil pessoas nas exibições de apenas um fim de semana. Vale a pena conferir e dar umas boas gargalhadas aí. Vamos dar uma olhadinha no trailer, no pedacinho do trailer. Pensa num lugarzinho longe. Francis Wellington. Francis Gleidson. Nome cearense mesmo. Tem pelo menos bife do Oião. O nome disso é Uvo. Agora pense numa aventura estrambólica. Shakira pode ser nossa Hollywood. Rapaz, o bicho é perverso, baby. Meu pai, quantos idiomas tu fala? Assim, eu falo quantos idiomas for preciso pro filme. Olha o francês, como a baitolagem é medonha em francês. Polícia, polícia. Ei, meu pai, tô quebrado, agora lascou, foi tudo. Será as luzes? Vai fazer uma diferença medonha mesmo. Segue ignorante. Doutor, o problema dela é no zóio. Eu vou já chegar lá. Tem nervo? Quando a senhora chegar no zóio dela, dê bem devagarzinho com esse martelo. A vida inteira no segundo. Felicidade. Então, mulher, explica útil. Explica demais, mulher. Muito explica útil. Mari. Cine Hollywood. Uma superprodução aí, né, gente? Só mostrando que o cinema nacional está crescendo cada vez mais. A gente teve, inclusive, um exemplo há algum tempo atrás, que foi uma produção piauiense, que foi o filme, não sei se vocês lembram, Ai Que Vida, que foi o maior sucesso na internet. Não era uma produção tão profissional quanto essa, né? Fez sucesso realmente só no YouTube, na internet, mas foi assistido por todo mundo. E a gente está tendo grandes produções aí nacionais, cada vez avançando mais o nosso cinema. Produções nacionais e também contando a história aí do Nordeste. A gente vê também que o Nordeste ele sempre está ganhando bastante espaço nessas produções nacionais e, claro,
tem que ter gargalhada, não é isso, Paulo? É porque assim, acaba mostrando um pouquinho da nossa regionalidade, um pouquinho da nossa linguagem, o que nordestino é muito própria. é animado. É animado e assim, a gente tira até pelo nosso teatro, a gente vê aí o espetáculo Pão com Ovo, né, que traz aí todo o maranhês da gente, que é sucesso. Toda vez, quando está em cartaz, o pessoal lota e todo mundo ri sempre. Não tem E a gente jeito. merece espaço, né? Afinal Também de contas, acho. a qualidade é tão boa quanto algumas produções daí da região sul, sudeste do país, né? Eu acho que todos os estados eles têm grandes histórias para contar, né? Todos nós temos um folclore muito rico, uma história muito rica. Enfim, a gente tem boas produções para mostrar. A gente teve aí agora um grande exemplo com o filme que foi o Acalanto, ganhou, se não me engano, 4 prêmios em Gramado, foi indicado a 6, ganhou 4. Enfim, uma super produção bacana, foi um curta, foi feito aqui no Maranhão, por um maranhense, muito bacana assim. A gente está com grandes produções, está com incentivo, e eu acho que é sempre bom a gente ir para o cinema incentivar também para que cada vez mais o nosso cinema cresça e mostre aí os seus talentos, né, gente? Paulo, você comentou ainda há pouco, 23 mil pessoas assistiram ao filme antes da sua estreia. Interessante ainda, porque a gente percebe que as pessoas, elas gostam realmente de sentar, assistir um bom filme e também filmes nacionais, né? Gente, é que nem eu falo, né? Pipoca com cinema é assim, aquela dupla imbatível. E quando você tem aquela expectativa que você está vendo que vai acontecer uma coisa, um filme sobre a sua cidade ou sobre o seu estado, ou mostrar um pouquinho da sua cultura, claro que todo mundo fica querendo, né, assistir, fica todo mundo na expectativa. E foi feita essa pré-estreia, vamos dizer assim, só para o estado do Ceará, né? E 23 mil pessoas lotaram todas as salas em apenas um fim de semana. Bacana. Coisa legal. Muito bacana. Obrigado, Paulo. Obrigada a vocês. E aqui na capital, o movimento Hip Hop está promovendo a 3ª edição do encontro de grafite. Grafiteiros de outros estados também vieram para participar do evento e ajudar a criar uma imagem mais positiva sobre a arte, que já tem força em vários lugares do mundo. Deixar a cidade visualmente mais bonita, com mensagens coloridas e provocantes sobre educação, saúde, meio ambiente e várias questões que envolvem a sociedade, bem diferente dos rabiscos pichados nos muros. Esse é um dos objetivos do grafite, arte que também desempenha outros papéis. O primeiro papel social que o grafite traz é justamente tirar a negatividade da cidade, ou seja, os pontos críticos que estão abandonados, terrenos baldios, muralhas cinzas, onde tem vários cartazes que acaba sendo uma poluição visual para a sociedade. E para divulgar a importância da arte, o movimento Hip Hop de São Luís está realizando durante esta semana um workshop que tem a participação de grafiteiros conhecidos nacionalmente, que estão na capital para compartilhar experiências. E hoje muitas empresas estão utilizando do grafite para mostrar um pouco da sua identidade visual, né? Porque hoje a maioria das utilizações assim, no comércio é a linguagem dos jovens, né? Então é muito utilizado, porque é a linguagem atual, vamos dizer assim, né? Assim, eu acho que com o passar dos anos, o grafite ele vem mostrar à sociedade uma arte inovadora, né? Há 20 anos atrás, talvez seria uma arte discriminada pela sociedade, pelo fato de estar chegando e estar mostrando essa identidade juvenil, né, juvenil adolescente. Atualmente, o São Luís tem cerca de 70 grafiteiros separados por crios, que são grupos de 7 ou 8 artistas, divididos por afinidades, mas unidos pelo amor ao grafite, que já vem acontecendo em São Luís há pelo menos 15 anos, mas que precisa de apoio. Mas a gente não tem um apoio ideal para o evento, ou seja, seria interessante a gente ter um apoio de material, tipo as latas de spray hoje custa R$18. Então cada grafiteiro que está nesse muro hoje gastou no mínimo aí uns R$200, R$300, que a gente não consegue fazer com uma lata. E assim a gente encerra esta edição de sexta-feira. Reveja nossas matérias em nosso site tvguará.com. A gente tem um encontro logo mais tarde, às 11h30 da noite. Um ótimo final de semana para você. Aproveite para repor as energias e segunda-feira tem mais. TV Guará, diferente por Ná Tereza.
É uma vida, é meu filho. Eu vou procurar meu direito. Ele não vai ter mais que executar serviço de obra para matar muita gente, igual ele matou agora. Isso exigia um tratamento muito cuidadoso com essas pessoas, um cuidado para que, se precisa usar força, que fosse usada a força adequada.